Shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje, dando continuidade ao primeiro capítulo do livro de Números, o quarto livro que escreveu Moisés. Então, vamos dar início a partir do versículo 31. Amém? O capítulo era muito longo e nós dividimos em duas etapas. E aí diz assim: foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel. Eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Todos contados foram 603.500. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara que Moisés fizesse. A meditação de hoje é a continuidade do censo que o Senhor orientou a Moisés e Arão que fizesse. Então, foi feito o primeiro censo, e aí foi se contando todos os homens que representavam ali a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Homens a partir de 20 anos e que estavam prontos para a guerra. Tinha essas duas exigências: que fosse contado homens a partir de 20 anos que estivesse pronto, preparado para a guerra. E aqui a palavra vai dizer que a Bíblia registra que Jacó entrou no Egito.
Aqui vai dizer com 70 membros de sua família, de acordo com as estatísticas, 600 mil homens de 20 anos ou mais poderiam representar 1 milhão de homens. E por volta de 1 milhão de mulheres no total. Apesar de alguns questionarem esses números, tal crescimento fenomenal entre os israelitas não é impossível, especialmente quando a bênção miraculosa de Deus sobre eles é levada em conta. Apesar de muitos esforços terem sido feitos para explicar figuras por trás desses números, a melhor opção é aceitá-los exatamente como foram apresentados. O que o autor quer dizer? Que apesar de estar dizendo aqui todos os contados foram 603.550, pode ser que tenha tido muito mais do que isso. Esses foram os contados, mas a população era muito maior, porque naquela época não se contava crianças, que englobava aí jovens, pré-adolescentes e adolescentes, e não se contava mulheres. Então aqui só foram contados homens prontos para a guerra, acima de 20 anos. Então, se tivesse um jovem acima de 20 anos, mas que não tivesse preparo, não tivesse pronto para a guerra, ele não foi contado aqui, como disse, que foram estes os contados nominalmente. Então, vai dizer, todos os contados foram 603.050, mas aqui o autor vai dizer que possivelmente teve muito mais do que isso, mas que não foram contados porque não estavam prontos para a guerra, tá? E um outro ponto que me chama muita atenção, eu como levita da casa do Senhor, é que a partir do 47 vai dizer que os levitas eles estavam isentos do serviço militar, porque eles cuidavam diligentemente do tabernáculo, como se fosse a sua própria posse. Eles acampariam ao redor do tabernáculo a fim de prevenir alguma profanação do lugar que a glória de Deus santificou. Ou seja, os levitas, eles estavam isentos desse censo, eles estavam isentos do combate, do chamado para o serviço militar, para a guerra. Por isso que aqui vai falar todos prontos para a guerra, porque eles estavam sendo convocados para a batalha, para a guerra. Mas os levitas, eles estariam isentos. Todos os da tribo de Levi, os levitas estariam isentos, porque o Senhor tinha convocado eles para um outro serviço, que é prazeroso, que é cuidar da casa de Deus, que é cuidar das coisas santas do Senhor e não permitir que se profanem ali das coisas santas do Senhor. O serviço para Deus é algo maravilhoso e nós, como levitas, temos o privilégio de podermos prestar esse serviço ao Senhor, de cuidar da casa de Deus. E diferente do que muitos levitas hoje pensam, que o meu trabalho é ir cantar todo culto naquele tal horário, eu vou ter ali tantos minutos para poder cantar. Não, o serviço do levita é muito mais do que isso. Nós fomos chamados para cuidar, para zelar da casa do Senhor. Então não importa se eu sou pastora ou se eu não sou. Se eu ver que o banheiro está sujo, eu vou limpar, porque eu fui chamada para o sacerdócio levítico. Então, que nós possamos desmistificar isso. Nós não fomos chamados apenas para cantar. É claro que isso é maravilhoso, poder servir na casa do Senhor com o nosso talento, com o nosso, com o chamado que Deus nos deu. Mas não é só isso. O serviço levítico, ele vai mais além do que isso. Fomos chamados para preservar, para cuidar, aqui diz, a fim de prevenir alguma profanação do lugar que a glória de Deus santificou. Então, a glória do Senhor enche, quando estamos em congregação, a glória do Senhor enche a casa e podemos ver pessoas, chorando, se quebrantando, sendo batizadas, sendo renovadas, sendo fortalecidas pelo Senhor. Então, este lugar chamado a casa de Deus é santificado pelo Senhor. Então, nós como levitas fomos chamados para prevenir qualquer profanação, para cuidar, para zelar do tabernáculo. Então, que nós possamos zelar pela casa do Senhor como um todo,
desde a porta até um chiclete que uma criança coloque na cadeira, até o banheiro, o papel higiênico que caiu fora do lugar. Então precisamos zelar. Como levitas, eu te convido hoje a cuidar da casa do Senhor, a zelar pela casa do Senhor, não só no período da adoração, não só no período que você está cantando, mas a adoração como estilo de vida, ela envolve toda a sua atitude. Então, se eu vejo um copo caído, eu vou ir lá e vou cuidar de pegar esse copo, porque eu estou zelando pela casa do Senhor. Chegamos ao final de semana. Lembrando que amanhã, domingo, nós não temos meditação diária, para que juntos possamos meditar na nossa igreja, na sua igreja, em obediência à liderança, em obediência ao Senhor, para conhecermos mais da palavra do Senhor, amém? Eu te convido a ficar comigo neste livro de Números, estamos no 4º livro, e a convidar mais alguém para meditarmos juntos. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana na presença do Senhor, amém? Fique com Deus. Ore pela nossa nação, ore pelo nosso país. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.